Desde 2010, o Dia Mundial de Saúde Sexual vem ocorrendo como um convite da Associação Mundial de Saúde Sexual ao público em geral e aos profissionais para juntos promoverem a saúde sexual e os direitos sexuais de todos. Esse debate importante, e hoje será realizado, aliás, amanhã será realizado o primeiro Dia Mundial da Saúde Sexual em Natal. Essa data vai ser marcada pela primeira vez. E eu chamei aqui a psicóloga e sexóloga Cristina Han, que está coordenando também esse trabalho, para a gente debater um pouco. Qual a importância das pessoas debaterem a saúde sexual, Cristina? Bom dia. Bom dia a todos. A saúde sexual, ela é um tema central na vida das pessoas, né? E a sexualidade é um tema central. Na verdade, ela abarca várias coisas. E as pessoas, às vezes, têm uma noção da sexualidade muito relacionada à questão do sexo em si, do coito. E é muito mais abrangente. Então, a sexualidade abarca identidade, orientação sexual, intimidade, prazer, desejo, fantasia, pensamentos, reprodução. Então, são muitas coisas. Então, como não dizer que a saúde sexual não seja importante para o ser humano? Quem acompanha o Jornal 96 já há algum tempo vê e escuta aqui Cristina Hunt tratando de temas muito importantes relacionados ao sexo e principalmente a saúde sexual. Exatamente. Essa sempre foi sua linha aqui. Isso. Não só de debater temas polêmicos, mas a sua preocupação, sua linha de trabalho é sempre nessa questão da saúde, para que as pessoas procurem não é só ter prazer, mas viver bem e estar bem com o seu corpo, né, Cristina? Isso, Diógenes. Na verdade, a minha intenção... Já completou um ano aqui, já completou. Bom, vai completar. Eu acho que já tem 2. Já temos 2 anos já. Né? Agora, né? Porque foi... E aí, o que acontece? A gente sempre pensa na questão do prazer, mas o prazer associado à questão da segurança, da proteção, né? E a gente não pode falar disso sem a gente falar da questão da saúde sexual. E a Organização Mundial da Saúde diz que a saúde sexual é o bem-estar físico, mental, emocional e social relacionado à sexualidade. Não é somente a ausência de doença, de uma disfunção, de uma enfermidade. Então, a saúde sexual, ela precisa ser abordada de uma maneira positiva, respeitosa em relação à sexualidade, em relação às relações sexuais, principalmente em relação às experiências sexuais prazerosas e seguras, sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de discriminação e sem qualquer tipo de violência. Então, a gente entende que para a saúde sexual ser alcançada, os direitos sexuais das pessoas precisam ser protegidos, respeitados e cumpridos. Como profissional da psicologia e voltada para a sexologia, eu lhe pergunto, as pessoas têm conversado mais sobre sexo, sem a conotação, claro, Sim. Da questão da sacanagem, do prazer, enfim. Sim. As pessoas têm conversado mais, os casais têm conversado mais? Olha, Diógenes, conversado ainda não tanto quanto eu gostaria, né? Mas eu acho que até o meu interesse pela sexualidade foi a partir do consultório e de queixas sexuais. Então eu percebia que em algum momento da terapia aparecia a questão da vida sexual, da sexualidade em si. Então eu me senti na obrigação e muito mais até no desejo de me inteirar mais sobre esse assunto para poder estar ajudando de uma forma mais capacitada as pessoas em relação a isso. Mas eu acho que a comunicação sexual, falar de sexo, por isso sexo falado, é muito importante, porque não adianta você só fazer o sexo. Você precisa conhecer sobre ele, entender e principalmente expressar quais são seus dramas, quais são suas questões. E por isso a gente está frisando essa importância. A gente percebe que as pessoas têm dado muito valor à saúde, mas elas muitas vezes se esquecem da questão da saúde sexual, né, que provoca vários sofrimentos psíquicos, né? Então, por isso a gente resolveu fazer essa comemoração. A gente é pioneiro, é o primeiro Dia Mundial da Saúde Sexual em Natal, e a gente está fazendo, a gente pensou em muitas coisas, a gente teve um pouco de dificuldade de
acessar as pessoas, mas graças a Deus a gente teve o apoio, inclusive da Secretaria de Saúde do Estado, de maneira que a gente pudesse pelo menos fazer uma ação que fizesse as pessoas refletirem um pouco mais sobre a importância não só da saúde sexual, mas dos direitos sexuais. E esse evento vai acontecer amanhã. Amanhã. Das 15 às 18 horas. Isso. No Mido. Na calçada do Mido, exatamente. A gente vai estar lá com uma faixa, a gente vai estar distribuindo preservativos femininos, masculinos, lubrificantes. Vamos estar lá em grupo, pessoas que possam estar orientando todos os passantes, o público em geral, que quiser entender um pouco mais sobre a questão da saúde sexual e dos direitos sexuais. Todo ano, o Dia Mundial da Saúde Sexual, que é comemorado no dia 4 de setembro, ele tem um slogan. Nesse ano de 2018, o slogan é: a saúde sexual e os direitos sexuais são fundamentais para o ser humano. E pegando como gancho que você está dizendo, os direitos para o bem-estar, o que seriam esses direitos? E em termos de gênero, é mais importante para o homem ou para a mulher? É importante para qualquer ser humano, né? Independente do gênero. Os direitos sexuais, eles podem abarcar, não vou falar os 16, porque na verdade são 16, mas eu vou dizer os principais que acabam abarcando todos. O direito à liberdade sexual, o direito à liberdade de expressão sexual, o direito à igualdade sexual, à dignidade sexual, Diógenes, o direito à informação e à educação sexual, a segurança sexual, o direito à privacidade sexual, o direito a você decidir sobre a questão reprodutiva na sua vida, como é que você quer organizar a sua família, quantos filhos você quer ter, enfim, são vários direitos que as pessoas muitas vezes não têm noção, portanto, muitas vezes não reivindicam isso de uma maneira clara e objetiva na vida como um todo. As pessoas ainda têm muita vergonha de encarar, tratar, discutir, debater o sexo? Muita vergonha. Na verdade, é um tabu, né? A vida da gente é marcada pelas nossas crenças, né? E muitas das crenças, principalmente em relação à sexualidade, são crenças limitantes, que impedem a gente, inclusive, de vivenciar a sexualidade de uma forma plena. A religião, às vezes, impede. Sim, a religião, a educação, muitas vezes, muito castradora, né? Então, a pessoa tem essas crenças limitantes que impedem ela de vivenciar. Há limites? Ou não, na sua opinião, para a discussão, a prática? Eu acho que não existe limite para a discussão séria, né, baseada nas informações e nos conhecimentos que a gente dispõe. Eu acho que a gente precisa falar sobre essas coisas. Essas coisas acontecem e as coisas que acontecem precisam ser faladas. E do ponto de vista das escolas, como é que essa coisa está sendo tratada hoje em dia? Muita discussão, né, Diógenes? Eu acho que existe uma distorção no entendimento sobre isso. Muitas pessoas acabam achando que a educação sexual é uma tentativa, vamos dizer assim, de sugerir, ou de induzir, ou de conduzir a criança, e principalmente em relação à orientação sexual. E é um engano gigante, né? Porque a gente entende que somente a informação e o conhecimento é que pode trazer, né, a tolerância, que as crianças vão crescer sem o preconceito. Porque o preconceito nada mais é do que um conceito que você tem porque você efetivamente não tem o conhecimento sobre aquilo. Eu estou perguntando isso porque na atual campanha presidencial nós temos um debate sobre guia de procedimentos, cartilha, né? Cartilhas de orientação sexual, e isso está em discussão. Como é que você vê a discussão desse tema numa campanha política? Olha, eu acho que, pelo que eu vi, né, o acesso que eu tive às informações, eu bato nessa tecla da distorção. A gente, como educador sexual, a gente não quer impor nada, a gente quer mostrar as coisas como elas são. Então, quando a gente mostra como as coisas são, a gente não está pedindo que você aceite nem que você concorde, mas é preciso que você entenda que as coisas são desta maneira. Então, a criança precisa entender o que é que acontece e como acontece, até porque a gente acha
acha que as crianças não sabem de nada, mas elas sabem muito, elas dão show, principalmente no quesito sexualidade. Se for tratado de uma forma natural, não há essa coisa de, você pode influenciar o meu filho quando você fala na questão da orientação sexual. Gente, as crianças estão vendo isso no dia a dia, ao lado delas. Ela tem canais. Exatamente, hoje... exatamente. Então as pessoas têm muito medo do contato com isso, como se fosse uma coisa contagiosa. É mais um medo de encarar a questão do que propriamente orientar bem. Exatamente. A orientação sexual não é determinada pela influência, né? É determinada por uma série de fatores. Então não é assim que você vai induzir as crianças. E até essa questão mesmo, discussão de gênero, essas questões, as pessoas precisam entender, conhecer um pouco melhor sobre as coisas e com a criança criar um vínculo suficiente com essa criança, para que ela possa ter naturalidade de falar sobre o assunto e mais tarde, quando ela for um adulto, ela não ser mais uma pessoa que discrimina e que tem um preconceito. Nós estamos no agosto lilás, né? Isso. E muitas discussões sobre temas importantes, polêmicos, em relação às mulheres. O assédio sexual foi muito tratado ao longo desse mês. Como é que você encara essa discussão dentro de uma liberdade grande de discussão do sexo? E como isso afeta as mulheres quando essa coisa é distorcida? Pois é. A mulher conseguiu uma liberdade sexual, é visível isso. A mulher hoje, ela se expressa, ela tem uma autonomia sexual muito maior, ela se permite ter prazer, falar sobre isso. Alguns acham que isso aumenta a exposição. Exatamente. A exposição. Eu acho que há controvérsias, né? Eu acho que sexo, ele tem que ser permitido das duas partes, ele é consensual. Então, independente da liberdade feminina, a mulher, como uma autônoma nesse sentido, ela principalmente tem o direito de dizer o que ela deseja ou não. Então, assim, não é porque a mulher se expõe mais ou se mostra, ou ela sensualiza ou sexualiza, que ela pode ser abordada dessa forma, né? Então, eu acho que as pessoas confundem um pouco as coisas. Então, há que se ter um entendimento sobre o direito do outro. Até onde vai o seu direito de assediar sexualmente uma pessoa que não demonstra um retorno nesse sentido, né? Então, é um desrespeito. E o assédio sexual não deixa de ser um tema tratado dentro desses direitos fundamentais. Exatamente, exatamente. Da pessoa, de uma maneira direito geral, à segurança, a questão de você ter o direito de dizer não, de você poder expressar isso. É porque muitas vezes as pessoas falam que a imagem, por exemplo, uma mulher que sai de uma forma mais sensual, usa uma roupa talvez um pouco mais provocante, é como se ela estivesse incitando o homem. A gente está falando de quê? A gente está falando de seres humanos. Nós não estamos falando de animais que não possam controlar os seus instintos. Então há que se pensar que porque a mulher está vestida de determinada forma, aspas, ela merece ser assediada? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Há tema difícil de tratar na hora de falar de sexo e eu queria saber quais os mais polêmicos, o que causa, eu até vou dizer, incômodo na hora de sentar, inclusive para escrever, para falar sobre o assunto. São vários, de fato, são vários, né? Eu acho de provocar. Me veio à cabeça quando você falou, em primeiro lugar, me veio a questão da masturbação, que ainda é um tema bastante, vamos dizer, delicado, muito mais para as mulheres, porque, enfim, para o homem é uma prática adolescente, né? Inclusive muito... Adolescente que alguns levam até exatamente. A melhor idade, como dizem ainda. A diferença, no caso, eu penso, talvez seja que o homem é muito mais estimulado para masturbação. A mulher não, né? Pelo contrário. Então, a questão da masturbação, quando a gente fala disso, principalmente com as mulheres, eu percebo ainda um desconforto grande. Então, é preciso que se entenda que autoconhecimento é absolutamente fundamental para o autoprazer e principalmente para a questão da saúde sexual. Como é que você pode imaginar que alguém, um parceiro ou parceira, vai lhe dar prazer se você não se conhece, se você não conhece o seu próprio corpo? Existe o ponto G?
Olha, há quem diga... pois é. Ao autoconhecimento, então, né? Há quem diga que existe, né? Inclusive o G, por causa de Grafenberg, eu acho que é o nome dele, né? Que criou esse suposto ponto G, que fica nos primeiros 2,5 centímetros do introito vaginal. Diógenes, eu costumo ver que muitas mulheres ficaram muito neuróticas com isso, e os homens... As mulheres em busca do seu ponto G e o homem em busca do ponto G das mulheres. Eu costumo dizer que procure outros pontos. Procure o ponto A de amor, procure o ponto P de prazer, procure o ponto, sei lá, I de intimidade. E se o seu parceiro for Zé Antônio, o Zé de Zé Antônio. Né? Entendeu? Vamos abrir um pouco mais. Por quê? Porque sexualidade é muito abrangente. A gente tem diversas zonas erógenas, muitas vezes não exploradas durante o ato sexual. Então, assim, o ponto G pode ser importante. Algumas mulheres localizam, outras não. Por isso é importante o autoconhecimento. O autoconhecimento. Como é que eu sei aonde eu sinto prazer se eu não me conheço? Né? Masturbação, você falou o que mais? Masturbação, sexo anal. Né? E o sexo anal não só pela questão da prática homossexual, tá? É muito mais do outro lado, da prática heterossexual. Questões de por que o homem tem tanto, vamos dizer assim, interesse pelo sexo anal. Exatamente. Será que isso tem a ver com homossexualidade? O homem que se interessa em fazer sexo anal, ele tem alguma coisa que leva ele para o lado homossexual? Ou até homens que gostam de ser estimulados na região anal, eles são necessariamente homossexuais? Existe uma desinformação nesse sentido, né? O ânus é uma zona erógena no homem e na mulher. Pode ser o ponto G do camarada, né? Exatamente. E orientação sexual tem a ver de para onde se direciona o seu desejo. Não tem nada a ver com a zona em que você sente prazer. Então é isso aí. Então é bom falar sobre sexo. Mulher tá falando mais do que o homem tá falando mais do que a mulher. Como é que tá essa história, na sua opinião? Eu tenho ficado surpresa e ao mesmo tempo feliz, porque eu tenho visto que os homens estão decidindo falar mais sobre a questão da sexualidade. Eu acho que o homem focalizou muito a vida inteira em fazer muito sexo, né? Mas não falar muito disso. Mas eu tenho sentido uma diferença nesse sentido. A busca da qualidade do sexo é maior hoje? A busca da qualidade, a busca do entendimento do que seria desempenho sexual, porque ainda existe essa grande questão, né? Esse ponto do homem ter uma preocupação excessiva e um medo do desempenho, a questão mesmo de como dar prazer para uma mulher. Então eu vejo que existe um movimento aí positivo em relação a isso. Quem fica mais na defensiva? Em relação à questão sexual, eu acho que a mulher ainda, eu acho que ela tem uma dificuldade de falar ainda sobre a questão sexual e de entender um pouco melhor de como é o corpo dela e o quanto esse corpo pode ser um aliado para o prazer dela. E um dia para se discutir mais ainda isso é amanhã, hein? Exatamente. Dia Mundial da Saúde Sexual em Natal. Em Natal. Faz o chamamento aí para a turma amanhã. Então, eu queria muito que vocês estivessem comigo amanhã. A gente vai estar nessa mobilização, vai ter um trio de sanfoneiro. Olha aí. Vai estar tocando pra gente, animando lá, e nesse momento a gente vai estar distribuindo essas camisinhas, né, femininas, masculinas, esses preservativos. Em frente ao Shopping Midway. Em frente ao Midway, na calçada, a gente vai estar esperando por vocês. A partir das 15 horas, né? 15 horas. É isso aí, eu queria agradecer a presença. Sou eu que agradeço. De Cristina Ram aqui, ela que é nossa psicóloga, sexóloga, companheira, parceira aqui do Jornal 96 nos assuntos do sexo. Porque aqui o sexo é falado. Muito obrigado, Cristina. Obrigada a vocês. Tudo de bom pra você. A todos um bom dia, bom final de semana. Eu volto na segunda com o Jornal 96. Vamos rezar para ter um final de semana de paz, né? E acompanhar aí a propaganda eleitoral pra gente ver aí, quem tiver em dúvida ainda, poder decidir sobre o seu voto. Queria um abraço pro Cuquinha que tá aqui com a gente. Cadê Pedro Ratz? Tem tido notícia do Pedro Ratz? Sim, semana passada a gente saiu pra tomar uma... Né? Eu quero ver se ele me chama também. Você tava viajando. Tava em Gramado. Um abraço, Cristina. A todos um bom dia. E mais uma vez eu queria desejar boa sorte a Padre Nunes nessa nova missão dele, nessa nova jornada, novo programa. Ele que tem sido parceiro nosso nos últimos 4 anos. Tudo de bom pra você, meu querido Padre Nunes. Que Deus nos abençoe sempre. Um abraço, tchau.